Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Hoje um dia ruim de novo, né? A Caldense não foi além de um empate ontem contra a equipe do Boa, 0-0 no Ronaldão. Pior que isso, o time passou em branco de novo, não chutou uma bola em gol. Já são mais de 270 minutos, se a gente computar desde o jogo lá de Montes Claros, né? Passando pelo jogo da URT, chegando finalmente ao jogo de ontem, a Caldense não chuta para gol. Teve até 2 ou 3 finalizações, mas na direção do gol, nenhuma. Os goleiros adversários são meros coadjuvantes do espetáculo, se é que a gente pode chamar de espetáculo, né? Daqui a pouco nós vamos ver os melhores momentos, a entrevista do Mauro Fernandes, que não tem nem que falar mais, né? Porque o time, ele mesmo reclamou ontem, você vai ver que o time não está finalizando, não está acertando, enfim, é difícil. Vamos falar de todos os resultados de ontem, poucos gols na rodada, se não me falha a memória, 5 gols em 6 jogos, é pouco, né? Mostrando a fragilidade desse campeonato do módulo 2. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive o Santos ontem voltou a vencer, passou pela Ponte Preta. Olha, a CBF, ela suspendeu as 2 próximas rodadas do Brasileirão, até que, pelo menos, aparentemente se resolva a situação caótica do Rio Grande do Sul. E também aqui nós vamos falar da lamentável morte do Apolinho, né? Lamentável mesmo. O Apolinho foi um dos maiores jornalistas esportivos da história do rádio e da televisão brasileiras. Então a gente lamenta muito, vamos fazer esse registro aqui. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, nós vamos falar também do Conselho Técnico para o Campeonato da Segunda Divisão, que já foi marcado. Dia 28 deste mês já tem o Conselho Arbitral, o Conselho Técnico, para se resolver a situação da Segunda Divisão. Mas vamos começar falando da derrota, do empate da Caldense em 0-0. Nós temos, inclusive, os melhores momentos, foram poucos, né? Aí uma finalização da Caldense sem direção, o Boa chegando, o Omar só acompanhou também a jogada, aí a Caldense chega na área, mas na hora da finalização para fora, né? Aquilo que a gente falou, né? Para o gol é muito difícil, né? Não sai. E aí valeu, aí não estava impedido não. O Bandeira não levantou, o árbitro não marcou nada e a Caldense perdeu uma boa oportunidade. O Boa chega e também o Boa estava descalibrado, só no segundo tempo que teve uma boa ação. Olha outro lance da Caldense aí. Até foi mais ou menos em direção ao gol, mas o goleirão ali chegou para evitar qualquer problema, né? Aí, o cara chuta em cima do zagueiro. Então, lamentável, né, que a Caldense vivia nessa angústia de passar por 3 jogos do Campeonato Mineiro, do módulo 2, sem que consiga pelo menos um golzinho, né? Você fala, não, empatou, mas empatou com gols, né? A Caldense até quando empata não faz gols, né? E o Boa também não foi aquela equipe, aí uma saída errada de bola, mas o Omar ainda voltou para fazer a defesa. No segundo tempo, o Boa teve um jogador expulso, a Caldense ficou com um jogador a mais praticamente todo o segundo tempo e esbarrou na marcação do Boa. Chegou chutando, mas a bola não vai para o gol, né? É um enigma. Olha aí, o atacante deu um lençol, mas na hora da finalização chutou para fora. Então, olha o Boa. Aí o Omar tirou com o pé, né? Foi a grande chance do Boa no segundo tempo, poderia até ter feito o gol da vitória, né? Que seria um castigo ainda maior para a Caldense. Aí a expulsão do jogador da URT tinha o cartão amarelo, e aí 2 amarelos significa vermelho. Com 10, então, a Caldense tentou chegar, né? Mas não conseguiu fazer o gol. É uma angústia que jogadores, comissão técnica, dirigentes estão vivendo. A torcida ontem ficou revoltada, inclusive chegou até a usar o microfone da rádio arquibancada, das rádios arquibancada, Mantiqueira
Caldas FM, para falar de que a equipe, o dirigente Serginho Maracanã teria discutido ali com a torcida. Nós não conseguimos ouvir o Serginho, claro que nós vamos ouvi-lo ainda. Aí a grande chance, né, que o Omar, você acabou de ver agora há pouco aí, fazendo uma defesaça e evitou aquilo que poderia ser um castigo ainda maior para a equipe da Caldense. Então é isso, olha, a Caldense está em branco ainda, só ganhou um ponto até agora, junto com o VEC, que estava até empatando em 0-0 com o Norte Esporte e Montes Claros ontem, sofreu o gol no finalzinho do jogo, e aí fica com um ponto junto com a Caldense na última posição do grupo. Então é assim, os 3 primeiros do grupo classificam, a pior equipe do grupo cai. Então, gente do céu, tem que reagir. Mas antes disso, vamos ouvir o que disse na coletiva o técnico, o Mauro Ferreira. Vamos ouvi-lo. Fizemos um jogo bem equilibrado, né? A equipe ela foi muito compacta dentro de campo, buscou o tempo todo o resultado, mas o resultado não vem. E o futebol, principalmente no campeonato curto como esse, a gente não pode perder ponto da maneira que nós perdemos 5 pontos dentro de casa. E como eu disse, nós temos que buscar agora os 3 pontos fora de casa para que nós possamos entrar no bolo novamente ali da classificação. Eu acho que a equipe ela apresentou um futebol bem melhor do que nós apresentamos no jogo passado, mas não tivemos também eficiência no ataque. Eu acho que nós pecamos muito, né, em termos de finalizações, porque chutamos pouco a gol. E agora nesse jogo que nós vamos jogar lá em Patos de Minas é buscar os 3 pontos. Aí sim nós vamos entrar no bolo de vez para conseguir a classificação. Você viu que o Mauro ele fala exatamente aquilo que eu estava falando aqui, né? Que o time não. As finalizações não estão sendo efetivas. Agora, o Mauro, ele é um cara simpático, né? O Mauro está acreditando na reviravolta. Já foram 3 jogos, são 10 jogos na fase classificatória, faltam 7. Quer dizer, foi praticamente 1/3 da fase classificatória e o time ganhou 1 ponto. Então, se for dentro dessa matemática, né, a Caldense tem que brigar muito mais para tirar essa diferença que não é legal até agora. Bom, vamos ver os resultados do módulo 2, todos os demais resultados. Lá em Itabira, Valério e Betim também empataram em 0-0. O Aimorés acabou ganhando do Tupi por 2-0 em Ubá. Em Muriaé, outro empate com gols. O Nacional de Muriaé empatou com o Democrata de Sete Lagoas em 1-1. Campanha boa do Democrata, hein? Foi buscar mais um pontinho fora de casa. A URT no derby lá de Patos de Minas ganhou do Mamoré e fez a troca de posição na primeira posição ali no primeiro lugar do grupo. 1-0 para a URT. O Norte Esporte, como eu falei, ganhou do VEC praticamente nos últimos instantes do jogo, 1-0. E o empate de Caldense Boa em 0-0, né? Então vamos ver aí como é que ficaram as classificações. No grupo A, o Democrata, juntamente com o Aimorés, estão na primeira posição com 5 pontos. Em terceiro, o Tupi, junto com o Nacional de Muriaé e o Valério, com 3 pontos. Só que o Tupi está na zona de classificação. E na última posição, o Betim, tem 2 pontos até aqui. O grupo B, que é o grupo da Caldense, tem o RT, agora líder com 7 pontos. O Norte Esporte, junto com o Mamoré, tem meia dúzia. São os 3 que estão na zona de classificação. O Boa tem 3. E ali nas últimas posições, o VEC, com 1 ponto e tem um gol pró. Está na frente da Caldense pelo ter marcado 1 gol a mais. E a Caldense não marcou nenhum. É a lanterna de todo o campeonato. Não ganhou nenhum ponto. Aliás, ganhou 1 ponto e não fez nenhum gol. Então, é lamentável, né? Vamos ver a rodada que acontece nesse final de semana. Teremos aí no sábado 3 jogos. O Aimorés enfrenta a equipe no sábado, né? O Aimorés enfrenta o Democrata de Sete Lagoas lá em Ubá. O Tupi, em Juiz de Fora, pega o Valério. E o Norte Esporte, lá no norte de Minas, enfrenta o Boa. No domingo, nós teremos
mais 2 jogos no domingo. Na verdade, esse último jogo, Mamoré e Caldense, será na segunda-feira, 8 da noite. Então, no domingo nós teremos o Betim jogando contra o Nacional de Muriaé, lá em Betim, e o VEC em Varginha recebendo a URT. E na segunda-feira, às 8 da noite, Mamoré e Caldense lá em Patos de Minas. Então são esses os jogos que estão aí programados. Então, gente, olha, em relação à Caldense, a Caldense vai precisar reagir urgentemente. Depois dessa rápida coletiva que foi mostrada aí, eu continuei o papo lá com o Mauro Fernandes e perguntei para ele, né, em relação a reforços. Ele falou que tem uma reunião marcada com a diretoria e ele deixou ali nas entrelinhas que pode pedir algum reforço ainda para a diretoria da Caldense. E aí a dúvida, né, se a Caldense vai poder atendê-lo ou não. Claro que se puder atendê-lo é melhor, né? Porque ele pode indicar algum jogador um pouco mais cascudo, né? Para dar uma reforçada. Eu falei também como é que ele vê a situação dele, né? Porque hoje no futebol brasileiro é assim. O treinador, o time não ganha, aí sobra para o treinador, né? Nem sempre ele é o principal responsável, mas quase sempre é ele quem é o cara que paga o pato. Ele respondeu atenciosamente, ele falou que ele tem um contrato e tal. Então vamos aguardar. Tem coisa para acontecendo. Agora a Caldense não está jogando bem. Há quem diga que esse é o pior time da história da Caldense. Claro que eu não vi todos, não posso afirmar categoricamente. Mas há muito tempo eu não via um time da Caldense tão fragilizado, sem chutar a gol, sem fazer em 3 jogos um gol sequer, sem chutar uma bola para o gol. Gente, precisa reagir. Porque eu vou repetir aqui, ó. Em cada grupo de 6, 3 se classificam. E os 3 últimos, 2 permanecem na competição. E o último de cada grupo cai. E vai para a 2ª divisão. É o fim do poço. Então vamos reagir. Tem que encontrar uma solução, se organizar melhor. A torcida dá muito ausente da Caldense. Já falei isso aqui. Tem que haver uma ação conjunta da diretoria, assessoria de comunicação, para aproximar mais o torcedor da Caldense, fazer o torcedor voltar a gostar da Caldense. A imprensa, que é esse elo que liga o clube, o time, né, de futebol, à torcida, e tem um dia, e às vezes meia hora, nas primeiras horas da manhã, para tentar fazer uma entrevista ou 2 no máximo. Então o conteúdo, ele tem que ser, por exemplo, mesmo que seja um dia só, na terça-feira, que faz um conteúdo terça, quarta, quinta, sexta, né, para o torcedor começar a sentir o papo do jogador, da comissão técnica, da preparação física, enfim, aquilo que faz a união, o conjunto das coisas. Isso não está acontecendo, gente. Daqui a pouco o torcedor desaparece por completo, né? E não é pela ausência da imprensa, não. Nós estamos aqui querendo fazer essa ligação. Não estamos conseguindo, porque há um bloqueio inexplicável para isso. Mas tudo bem, vamos tocar o barco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? A rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente, né? Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor.
Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Minas Esporte para falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir os jogos de ontem da Série B. Ontem nós tivemos o Ituano ganhando do Sport Recife por 1-0 em Itu. O América Mineiro só empatou com o Mirassol lá em Belo Horizonte. O Brusque empatou também lá em Joinville, onde ele está jogando, contra o Operário do Paraná, 0-0. Foi o mesmo resultado do América e Mirassol. A Ponte Preta caiu diante do Santos lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, 2-1 para o Santos. O Paysandu empatou com o Goiás em 1-1 e o Ceará venceu o Amazonas pelo placar de 2-1. Então, os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver os gols do Santos na vitória de ontem sobre a Ponte Preta. Santos ganhou, legal aí. Veio um cruzamento da esquerda na cabeça do Gil, que foi lá e confirmou 1-0. O segundo gol foi uma bola trabalhada pelo setor direito, tocada na área, houve o rebote e a confirmação do gol do Santos. E a Ponte Preta, no segundo tempo, você viu aí, de cabeça, numa bola parada, escanteio, fez o golzinho dela. Agora, o Carille, depois do jogo, vamos ver o que ele falou da vitória do Peixe. Fizemos um jogo consistente, a gente poderia ter controlado melhor o segundo tempo, ficar um pouquinho com a bola, até na parte final ali, acho que a gente ficou uns 2 minutos rodando com qualidade no campo ofensivo. A gente tem qualidade para fazer isso, algumas vezes tomamos decisões assim que a bola acaba ficando muito com o adversário, precisamos melhorar isso, mas o campeonato é um campeonato muito difícil. O Sport com 4 vitórias pega o Ituano hoje e perde, que não tinha nenhuma vitória, né? Um campeonato difícil, a gente tem que estar atento e tratar todo o jogo como uma decisão. Muito bem, aí o Carille, só para finalizar o papo da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ver a classificação como é que ficou. O Santos retomou a liderança lá, 12 pontos, mesmo número do Sport, mas tem um saldo de gols melhor que o time do Recife. Então o Santos tem 12 junto com o Sport, em terceiro o Goiás com 11, em quarto o Vila Nova com 9 pontos, está junto com o Atlético Mineiro, aliás o América Mineiro, só que o Vila fecha a zona de classificação. E aí nós temos o Ceará, o Operário do Paraná e a Chapecoense, ainda o Mirassol com 8 pontos, com 7 estão Coritiba e Avaí, com meia dúzia de pontos o Novo Horizontino, com 5 estão juntos o CRB e a Ponte, e com 4 pontos aí nós estamos vendo ali Amazonas, Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto, só que o Botafogo abre a zona do rebaixamento. Aí aparecem todos com 3 pontos, Guarani, Ituano e Paysandu. Então, a história do Campeonato Brasileiro da Série B. Em relação ao Brasileirão, a CBF ontem definiu, até numa relação com os clubes, né, brasileiros, jogadores, a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A por 2 rodadas. Então, nas próximas 2 rodadas, nós estamos aí, o campeonato vai ser paralisado. É claro que tem tudo a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Já era uma ação esperada por parte da Confederação Brasileira de Futebol, era o que os clubes queriam, pretendiam, a maioria inclusive, 15 dos clubes brasileiros apoiaram, disseram que apoiam, e por isso que a CBF atendeu o pedido da maioria e acabou então paralisando o campeonato. Tomara, né, que as chuvas parem, parece que estão parando,
que diminua o nível dos rios, principalmente o Lago Guaíba, lá em Porto Alegre. A gente fala Rio Guaíba, mas é lago, viu, gente? E tomara que tudo dê certo ali, para que a vida no Rio Grande do Sul retome a sua atividade normal. É um preço muito caro que os nossos irmãos gaúchos estão pagando e o campeonato não tem condição de ter sequência, né? Como é que não tem aeroporto para decolar, não tem rodoviária, mas os centros de treinamentos alagados, é lamentável. Tomara que dê certo nesse período aí. Olha, eu queria falar da morte do meu conhecido. Eu cheguei a conviver com o Apolinho, né? O Apolinho é para mim, um maior comentarista esportivo do Rio de Janeiro. Foi um dos maiores do Brasil. E eu coloco ele no mesmo nível do Loureiro Júnior, que também já está no andar de cima, que era de São Paulo, trabalhou muitos anos na Rádio Globo. O Apolinho foi um ícone na Rádio Globo do Rio, e um ícone agora recentemente na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. É flamenguista declarado, ele chegou inclusive em 95, a convite do então presidente Kleber Leite, assumiu a tarefa de treinar o time do coração dele, de treinar o Flamengo, né? E o Flamengo mesmo naquela época com uma equipe fantástica, né? Que tinha, era chamada até de, muita gente afirmava que era o maior ataque do futebol do Rio de Janeiro e não conseguiu em 26 jogos, 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Naquela oportunidade, passou rapidamente pela história do Flamengo como treinador, mas nunca deixou de colaborar, foi inclusive diretor depois do próprio Flamengo, um nome que ficou na história. 89 anos tinha o Apolinho, eu repito aqui, 87 anos melhor dizendo, cheguei a conviver com ele, ele era receptivo com a imprensa do interior do Brasil, sempre. Então, junto com o Zé Carlos Araújo, fez uma dupla inesquecível no rádio do Rio de Janeiro. Vai em paz, Apolinho. E o rádio e a televisão brasileiras perderam um dos grandes nomes, um dos grandes ícones da história do rádio e televisão do Brasil. Lamentável. Dando sequência aqui ao nosso programa, ao Sul Minas Esporte, nós vamos aí para um pequeno bloco de intervalo e a gente volta para falar aqui das outras competições e também falando aqui do Conselho Técnico da 2ª Divisão que já está marcado. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? Rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente. Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor. Muito bem, nós estamos de volta para falar aqui também agora da Copa Sul-Americana, né? Vamos conferir os jogos de ontem da Sul-Americana. Universidade César Vallejo empatou com a Always Ready 2-2. O Belgrano venceu o Real Tomayapo por 1-0. O Boca, o Fortaleza, hein? Que campanha do Fortaleza, hein? Foi lá na Bombonera e empatou com o Boca Juniors em 1-1. Estava perdendo, foi buscar o empate.
O Atlético Paranaense, depois daquela, fez tantos gols, conseguiu tantas boas vitórias, perdeu em casa para o Danúbio, 2-1. O Lanús venceu o Metropolitano por 5-0 e o Cuiabá em casa só empatou com o Deportivo Garcilaso pelo placar de 1-1. Vamos ver aqui os gols do empate do Fortaleza. Fortaleza começou perdendo, né? E acabou chegando a marcação do gol de empate, aí no finalzinho o Fortaleza jogando de branco, o Boca de azul. Então 1-1, belíssimo resultado conquistado pelo Fortaleza fora de casa. E vamos ouvir o que falou o técnico, né, o Vojvoda, depois desse empate brilhante do Fortaleza. Sí, es así. Teníamos dos resultados, pero una vez que comienza el partido uno ya se mete muy a fondo en el análisis propio de lo que está aconteciendo. Sufrimos el primer tiempo, el segundo tiempo Boca consiguió el gol y a partir de ahí, bueno, tomamos decisiones de poner a gente con gol, principalmente Kervin, ¿sí? Mariño, y queríamos un mediocampista que nos dé más juego, tiramos a Pochettino un poco más atrás. Igualmente defendimos regular. Me parece que podríamos haber defendido mejor. Es una cancha difícil, todos lo sabemos, y es un momento que venir a esta cancha es difícil porque el rival estaba necesitado y jugar con un rival necesitado siendo Boca es un peligro. Pero bueno, supimos controlar el 0-0 en el primer tiempo. Igualmente hablé con los jugadores y quería un poco más. Segundo tiempo íbamos abajo en el marcador y bueno, en ese momento, creo que 20-25 minutos, ya empezamos a hacer rápidamente los... Põe na tela aí os jogos de hoje da Sul-Americana, Rodrigo, vamos conferir aí, ó. Cruzeiro joga em casa no Mineirão contra a União La Calera. Universidade de Quito, lá no Equador, joga diante do Aliança Petroleira. O Racing recebe o Coquimbo Unido, que é do Chile. E o Esportivo Luquenho, lá no Paraguai, enfrenta o Bragantino brasileiro aí em ação. Vamos pular para a Libertadores agora, porque ontem também nós tivemos jogos da Liberta, né? Ontem o Aliança Lima empatou com o Colo-Colo em 1-1. O The Strongest da Bolívia goleou o Atipato por 4-0. Outra goleada, desta feita do brasileiro Flamengo sobre o Bolívar, 4-0. O Palmeiras venceu o Independente del Valle por 2-1. E o Deportivo Táchira perdeu do Nacional do Uruguai pelo placar de 1-0. Vamos conferir os gols da vitória do Palmeiras por 2-1. Palmeiras, o Verdão, continua firme no propósito de buscar os seus resultados. O segundo foi de pênalti, que você está vendo aí. E no final, o Palmeiras sofreu esse gol aí, 2-1, vitória do Verdão. E a goleada do Flamengo, nós vamos trazer para você aqui também, numa gentileza sempre da assessoria de comunicação dos clubes, né? Os gols do Flamengo. Olha, o Flamengo chegando ali pelo setor direito, esqueceram do cara sozinho do outro lado, né? E agora esqueceram do cara ali no meio também, ó. Abriram os dois zagueiros, só falha de marcação desse time, né? Olha que coisa feia. E o Flamengo tirou proveito, né? Tá nem aí o Flamengo, vamos fazer os nossos gols aí, fez 4-0 o Flamengo. O Abel Ferreira do Palmeiras, depois da vitória de 2-1, dá para entender porque é português, mas português também, quando fala de pressa, é complicado. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Esse é o sonho de qualquer treinador, é ter dores de cabeça, não é? Que é o que acontece com as grandes equipas, é ter dois jogadores por posição ao mesmo nível, para depois poder escolher com a quantidade de jogos que temos. Com 2 jogos, não é? 2 dias de recuperação. Hoje, por exemplo, acredito que o Atlético Paranaense tenha sofrido o que nós sofremos antes de jogar contra eles, ter só 2 dias para preparar o jogo seguinte, e não conseguiram ganhar hoje. E depois é importante nós continuarmos neste caminho. Eu sei que agora normaliza-se ter 2 moleques de 17 anos a jogar na equipa, não é? Ninguém fala nisso, normaliza-se, é igual. Contem-me quantas equipas aqui no Brasil, contem-me quantas equipas jogam com moleques como nós jogamos e que lutam pelos mesmos objetivos que nós lutamos, mas isso fica à espera que vocês me digam.
E também já agora, se vocês me podem ajudar, porque houve muita gente ofendida com aquilo que eu falei na última conferência de imprensa, pergunto-vos a vocês se a vibração, se a energia, se a atmosfera, se a concentração, se o foco vosso é o mesmo ou é diferente, mas eu deixo para vocês, porque os jornalistas é como os treinadores, os jogadores, é como todos, têm os bons, têm os excelentes e têm os ruins. Português de Portugal é diferente, né? As traves são moldura, o gol é golo, a equipe é equipa, e é a mesma língua, né, gente? Vamos ver os jogos de hoje da Libertadores? Vamos lá. Fluminense e Cerro Porteño no Rio, São Paulo e Barcelona de Guayaquil no Morumbis, Universitário e Botafogo no Peru, o São Lourenço da Argentina recebe o Liverpool do Uruguai e o Rosário Central, que é da Argentina, enfrenta o Caracas. São os jogos de hoje da Copa Libertadores da América. Eu queria falar agora do Conselho Técnico, ou Conselho Consultivo, ou Conselho Arbitral, como queira, do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Primeiro, saiu aí já no site da federação o documento que dá o direito do clube se inscrever para o campeonato, né? Porque para se inscrever, o time que quiser, tiver em dia, que não dever nada para a federação, que for filiado, ele pode se inscrever para disputar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, que é a divisão mais abaixo que existe. Então é só o time manifestar interesse, ele pode entrar, desde que cumpra todos os requisitos, né? Que não deva, que etc, etc. Então a federação está comunicando que estão abertas as inscrições para o Campeonato Mineiro, 2ª Divisão, que será disputado pelos clubes que manifestarem interesse, preencherem os requisitos disponíveis no presente edital e obtiverem aprovação da diretoria de competições do DCO da federação. Para solicitar a participação no campeonato, cada clube interessado deverá preencher os requisitos que estão no site da federação. Por fim, informando que a comissão técnica, o Conselho Técnico, melhor dizendo, será realizado no dia 28 de maio de 2024, terça-feira, mediante convocação a ser encaminhada aos clubes oportunamente. Então é isso, está marcado 28 de maio, o Conselho Técnico. O Vulcão, a gente espera que vá participar mais uma vez. O Vulcão é só se inscrever, né? Porque ele já vem disputando regularmente o campeonato e mandar um representante no dia 28 de maio. Agora o detalhe é o seguinte, não é aquele que faz, ontem me perguntaram, se participar do Conselho Técnico tem que disputar. Não é assim não. Pode participar do Conselho Técnico, analisar, porque pode aparecer lá 40 times, muitas viagens, e aí alguns times não aceitam, né? Se, por exemplo, ficar sabendo que tem que ir lá 2, 3 vezes no norte de Minas, tem time que abandona, não quer. Então, antes de sair a tabela, pode desistir. Depois que sair a tabela, se desistir, uma multa que varia, não pode ser menor que R$200 mil e 2 anos de suspensão. Então tem que analisar bem e quando falar vou participar, não pode voltar atrás. Tomara que o Vulcão entre de novo e faça uma competição até melhor do que a que fez no ano passado. Grande abraço a você, nós estamos encerrando aqui o nosso Sul Minas Esporte de hoje. Amanhã tem mais um programa, o último da semana. Até lá e um grande abraço.